Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, urgente, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Pessoal, no Parque São Jorge, como todos imaginavam, um clima tenso, ambiente hostil, muita confusão, presença dos torcedores ameaçando invadir o clube, inclusive, no caso do impeachment efetivado do presidente Augusto Melo. Uma confusão também dentro do plenário, né, entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, quase indo às vias de fato, os dois tendo que ser separados ali no meio, por conta de uma tentativa do Romeu Tuma em acelerar o processo. E aí, opositores de um lado, pessoas da situação de outro, aquela confusão para acontecer ou não a votação, 5 horas e meia, até que se decidiu para uma votação para saber se teria a votação. É isso mesmo. É uma votação de admissibilidade, que eles chamam. É tipo assim, você pega lá os conselheiros, alguns já tinham ido embora, dos 300 potenciais votantes, apenas 240 votaram. São 200 trienais e 100 vitalícios, né? Eu não sei exemplificar desses 240 quais eram, né, os trienais e os vitalícios, mas alguns vitalícios foram embora, inclusive, pela idade, né? Pessoas mais velhas, enfim, porque a reunião se estendeu muito, isso já passava das 10 da noite, quando aconteceu essa primeira votação, que foi o seguinte, para explicar para vocês. Eles pegaram os conselheiros ali e fizeram uma votação para saber se deveria acontecer a votação do impeachment. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu também, segundo o Rodrigo Vessoni, né, que é sempre muito bem informado do Corinthians, em 2018, eu não lembrava disso, ele lembrou, com o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade também teve uma votação para saber se iria rolar o processo de impeachment do Roberto de Andrade. E ele morreu na casca, porque nessa votação prévia, né, de admissibilidade, os conselheiros entenderam que não. E aí já não teve a votação do impeachment do Roberto de Andrade. Nesse caso, o que aconteceu foi o contrário. A maioria dos conselheiros presentes votou por sim, que o processo de impeachment deveria acontecer. 126 votos a 114. Apertado, hein? Apertado. Diferença aí de 12 votos para que tenha o processo de impeachment. Por que eu digo que o cenário não é bom? Porque se a maioria votou para que ocorresse o processo de impeachment, o que vocês imaginam? Qual é a equação óbvia disso tudo? Dificilmente o cara que votou a favor de que tem que haver o processo de impeachment vai votar contra o impeachment do Augusto Melo na votação efetiva que irá acontecer. Então, se a maioria já votou que tem que ter o processo de impeachment, a maioria provavelmente, é uma tendência, eu não tenho como saber, mas eu estou trabalhando com a lógica, a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Agora, o presidente Augusto Melo tem um tempo para tentar reverter a situação. Depois dessas 5 horas e meia e dessa prévia votação de que, ok, vai ter que ter a votação, essa votação iria acontecer na noite dessa segunda-feira. Mas o que acontece? A Polícia Militar já tinha informado que não conseguiria dar a segurança para todos os envolvidos durante muito mais tempo. A Polícia Militar já estava lá havia muitas horas e eles estavam garantindo a segurança até 11h30, meia-noite. Como a tendência é que a votação se estendesse pela madrugada e poderia ter um resultado do impeachment do presidente causando uma manifestação muito forte entre os torcedores, o Romeu Tuma Júnior decidiu por suspender a votação e adiar para outro dia. Por conta do adiantado da hora, muitas pessoas estavam cansadas, com fome, alguns conselheiros no meio da votação foram na pizzaria do Parque São Jorge para poder comer, porque, enfim, estava há muito tempo ali, né? As pessoas estavam cansadas já, os climas, os ânimos exaltados e tudo mais. Por conta do adiantado da hora e por conta da falta de segurança, eles decidiram adiar a votação. Cara, um tumulto, depois a saída dos conselheiros ali, com os torcedores abordando os carros, cara, uma confusão que assim, pra quê? Eu fico me perguntando. Pra quê nesse momento? Não tem a conclusão dos inquéritos, não tem nenhuma comprovação de irregularidade do presidente. Qual o sentido disso nesse momento? É impressionante o que acontece no Corinthians. E agora, como eu disse, o presidente Augusto Melo ele precisa de um tempo para reverter esses votos que foram a favor do processo de impeachment
Porque assim, cara, pode ser que algum cara ali entenda que não, vamos realizar esse processo de impeachment hoje para resolver já hoje, e ele entenda como não, que não deva afastar o Augusto. Mas vocês entendam que é contraditório, né? Se o cara não quer o impeachment, ele já vota pelo não. Ó, não tem que ter o processo, acaba aqui agora. Como a maioria votou pelo sim, de que tem que haver o processo, eu imagino que a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Então o cenário não é bom, ele vai ter que reverter esses votos se ele conseguir, mas ele na saída deu entrevista para os canais aí, aliás, parabéns para a galera aí, Identidade Corintiana, Meu Timão, Alambrado Alvinegro, dos que eu vi, tá? Deve ter muito mais gente que acompanhou e eu tava ligado em todos aqui, né, acompanhando a cobertura, muito legal o que a rapaziada fez, além dos meus colegas aí da Rádio Bandeirantes, o Pedro Ramiro, incansável lá, o Bruno Cassucci do GE, galera abastecendo a gente de muitas informações. Gosto de dar o crédito porque é uma galera que trabalha na linha de frente, eu sei que não é fácil. Ainda mais nesse ambiente complicado lá, né, que, enfim, a gente preza pela segurança do jornalista também, né, nesse momento sobra pra todo mundo. Mas assim, a bronca da torcida não era com a imprensa, né, era com os conselheiros que estavam fazendo essa pataquada toda. E aí o que aconteceu? O presidente saiu e disparou contra o Romeu Tuma Júnior, disparou. Falou que é inadmissível o Corinthians ter um presidente do conselho como o Romeu Tuma Júnior, que advoga em causa própria, que só pensa nele e que é visivelmente parcial, segundo o presidente Augusto Melo, e que ele precisa ser destituído do cargo e que, segundo o presidente, abre aspas, meus advogados irão trabalhar nisso, fecha aspas. Então, o Augusto Melo, pelo menos nessa afirmação, nessa ameaça, digamos assim, ele declara que vai em busca da destituição do Romeu Tuma Júnior de presidente do Conselho. Não sei se ele tem base legal para conseguir isso. Os advogados do Augusto tentaram mais uma vez uma liminar para derrubar a sessão antes dela acontecer, e diferentemente do que ele conseguiu lá em dezembro, dessa vez isso não rolou. Então, assim, em princípio, não está confirmado ainda, mas em princípio essa nova votação, essa votação efetiva do impeachment deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 27. Então, até lá, o Augusto ou reverte esses votos que foram a favor do processo de impeachment, ou ele tenta tirar realmente o Tuma para, enfim, gerar algum sentido de defesa dele, ou o inquérito é concluído com alguma inocência e isso ajuda ele no processo, sei lá. O Augusto vai ter que fazer alguma coisa, senão, ao que tudo indica, né, por tudo que a gente está acompanhando, ele será destituído do cargo nessa próxima votação. Que loucura, gente. Olha que coisa que acontece no Corinthians. Informações de última hora, né? Então, tô aqui gravando já, acabou de acontecer tudo isso. Espero que vocês entendam aí, né? Nação, os jogadores já se preparam aí. Os jogadores do time já estão se preparando aí pro jogo contra o Água Santa já amanhã, na quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Como de costume aí, né? No dia seguinte aos jogos, os atletas jogaram mais de 45 minutos. No último domingo, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante dos jogadores fizeram ativação na academia nesse dia gramado, tá? Após um aquecimento aí, a comissão técnica do Ramon organizou um exercício tático dividido por setores, os sistemas ofensivos e defensivos. O sistema ofensivo e defensivo foi separado em 2 campos, além da aplicação de uma atividade tática de enfrentamento, viu? O elenco, liderado pelo Ramon, faz o último treino no CT João Grava na última terça-feira, amanhã, no caso hoje, quer dizer, no período da tarde, tá bom? O Timão aí não deve ter novidades aí no elenco para o duelo na Química Arena. O goleiro Felipe Long e o volante Breno Budão estão com a seleção brasileira sub-20, né? Para disputar o Sul-Americano. O Garro aí segue tratando uma tendinopatia patelar no joelho direito, enquanto o Hugo Souza, com 4 de amigdalite, deve fechar apenas contra o São Paulo no domingo. O Maicon aí, que renovou o empréstimo até o final de 2025, até o final desse ano, ainda não foi inscrito no estadual, tá? O Corinthians já iniciou o Campeonato Paulista nós time tá com 5 de aproveitamento, graças a Deus. Venceu o Red Bull Bragantino no Velho Clube, e lidera aí o Clube Pago com 6 pontos, tá? O duelo diante do Água Santa ocorre na quarta-feira, às 19h30 aí, horário de Brasília, na Química Arena, beleza? Na minha opinião, esse jogo vai ser uns 3-0 aí, Corinthians, tá? Qual a tua opinião pra esse jogo? Deixa aí tua opinião, deixa teu comentário, deixa teu like no vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!